Olá, esse é mais um vídeo do canal aqui e eu estou muito feliz que você está aqui assistindo. Espero que ele possa edificar muito a sua vida e servir como algo de inspiração para que você possa visualizar coisas diferentes e que o Senhor abra o seu coração e o seu entendimento para que você possa entender e o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que às vezes a gente acaba não ouvindo Deus por conta de achar que Ele não está falando conosco. Porque eu tive também essa sensação no início, quando as pessoas falavam, Deus falou, eu falava, Deus não fala comigo, não sei, como assim? Tipo, Deus está falando. Até que eu consegui entender isso, sabe? E hoje eu fico... me vem muito claro sobre a intenção realmente de, às vezes, as pessoas não ouvirem a Deus. Vou tomar um cafezinho. Não ouvirem a Deus porque elas mesmas estão falando. Nós precisamos crer, acreditar, continuar fazendo aquilo que nós precisamos fazer da forma correta. E as próprias pessoas cortam a conversa, cortam esse relacionamento porque elas não acreditam. Dizem, Deus não fala comigo, Deus não sei o quê. E o que Deus espera de nós? Que a gente ame, que a gente adore-o, que a gente louve-o em todas as circunstâncias. Porque normalmente o que acontece? As pessoas acabam buscando a Deus num estado de necessidade extrema. E eu não vou mentir, porque no meu caso foi assim também, porque eu acabei indo buscar a Deus por algo muito específico, mas não foi algo que eu estava no fundo do poço, foi algo que me despertou e que eu disse, cara, eu preciso de Deus para isso aqui, porque eu não sei mais fazer isso sozinha, porque eu já tentei com o meu braço e não funcionou, então eu preciso de Deus. Mas não foi algo em que eu tava assim, em calamidade, estado de calamidade, sabe? A primeira coisa é você entender que você é filha, filho, e que Deus vai falar contigo, sim. Ele vai falar de diversas formas com você. Ele tem um jeitinho único de falar com cada um. Eu sempre digo, Senhor, fala comigo de um jeito que o Senhor sabe que eu vou compreender que é o Senhor falando. Só que no início, às vezes, a gente não entende como que Deus fala, porque a gente tá tão agitado na corrida do nosso dia a dia, do trabalho, de muitas coisas, mil e uma coisas, e que realmente, às vezes, fica difícil a gente perceber que é Deus falando. E o principal ponto é nós termos o hábito de nós ler todo dia, gente, nem que for um versículo. Se você lê um versículo na Bíblia e você ficar lembrando dele durante o dia, o Espírito Santo mesmo vai trazendo revelação para vocês sobre aquele versículo. Porque um versículo aqui da Bíblia pode revelar algo estrondoso para você. Então, se você meditar um versículo, eu tive um tempo que eu estava muito na comparação, que eu ficava pensando que eu tinha mais dificuldade em gravar os textos sobre o que cada texto, cada livro trazia, né? E até que um dia o Senhor me trouxe que, tipo, eu não precisava me preocupar com isso. Eu era para me preocupar em me aprofundar na palavra, naquilo que eu estava meditando naquele momento. E não no que a outra pessoa tem facilidade, não no que o outro está fazendo. Eu preciso focar naquilo que eu estou fazendo e me dedicar àquilo de uma forma verdadeira e intensa, com meu coração realmente voltado para cá. Quando você vai e lendo a palavra, no início vocês não vão entender, talvez, porque eu também não entendi, porque é palavras de revelação, é um livro de vida. Todas as palavras que existem aqui dentro, existe vida. Então, quando eu comecei a ler, eu disse, gente, isso aqui eu não tô entendendo nada. Era chato. Eu não gostava de fazer isso aqui de coração, de verdade. Eu tô falando isso aqui porque eu quero que você saiba que, tipo, eu também passei por isso. E eu também hoje tenho dúvidas e às vezes eu fico pensando, cara, que dúvida boba. Mas é o nosso processo. A gente tem que entender que cada um tem o seu processo e a gente não vai ter a revelação toda logo.
Deus quer nos ensinar a dar passinhos, a ir confiando em passinhos. Então, às vezes as pessoas olham para mim ou olham para uma outra pessoa que está muito mais avançada e acham que é impossível ter esse relacionamento ou ter essa revelação. Só que é o quanto a gente busca, o quanto o nosso coração está verdadeiramente buscando a Deus. Eu já passei diversas frustrações, eu chorei um monte já, porque eu não entendia e eu vivia me comparando, eu vivia me diminuindo, até que o Senhor foi me revelando a minha verdadeira identidade, que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou inteligente. E a nossa boca, ela tem poder, porque muitas vezes a gente acredita naquilo que uma vez falaram para nós, porque aquilo foi construído em nós. E a gente precisa construir essa nova identidade, que é a identidade que Cristo nos deu. Quem Deus diz que eu sou? Eu sou inteligente, eu sou... Pensa nas tuas dificuldades hoje, talvez, ou nas coisas que você acredita que você é. Eu vou dar um exemplo meu muito bobo, assim, que foi... um tempo atrás eu fui fazer exames. Quando eu tava nesse... Já tinha um tempo de caminhada com Jesus. E eu tinha muita coisa na minha cabeça, loja e afazeres. E eu tinha, tipo... Nossa, era perplexa. E eu comecei a perceber que eu tava esquecendo das coisas. Porque era muita coisa que eu tava fazendo. E eu pensei... Como assim eu tô esquecida? E aí eu toda vez, tipo, que alguém falava alguma coisa mais inteligente ou que gravava alguma coisa na memória, eu sempre repetia. Nossa, eu sou esquecida, eu não consigo gravar essas coisas. Só que o que acontece? Nós ficamos martelando nessa mesma tecla, nós ficamos alimentando isso e o nosso ser, ele compreende isso. É como se a gente fosse ensinar uma criança, ela está aprendendo. Se eu falar para essa criança que ela é desastrada, ela vai receber essa identidade como desastrada. Eu estou ensinando ela, eu estou falando para ela que ela é isso. E ela vai entender isso porque ela não conhece a verdadeira identidade, talvez, dela. Ela depende de nós para que ela seja construída essa identidade dela. Então, por isso que eu fico refletindo sobre muitas crianças, sabe? O quanto é importante nós estarmos curados para que essas crianças também não passem por tanta dificuldade. E aquilo que eu falar para essa criança, ela vai se identificar com aquilo, seja bom ou seja ruim. E a mesma coisa com nós estamos com coisas gravadas em nós que não são nossas, e é por isso que a gente precisa buscar essa nossa identidade em Cristo. O que Deus diz que eu sou? Será que Ele realmente diz que eu sou desastrada? Será que Ele realmente diz que eu sou esquecida? Será que realmente Ele acha que eu sou burra? Porque é esse tipo de pensamento que passa na maioria das pessoas, de comparação, de diminuição, de não sei o que, de tudo. E eu passei por muito tempo por isso e eu não entendia. E hoje, se vem algum pensamento assim, eu sempre digo, não, Deus me diz que eu sou feliz, Deus me diz que eu sou inteligente. Porque aí vem aquela história que eu tinha comentado sobre a questão de eu falar, nossa, eu fui fazer até exames de memória pra mim ver se eu tinha algum problema e tava tudo perfeito, tava saudável. Só que o que eu estava declarando com a minha boca estava fazendo eu me tornar aquilo. Esquecida, porque eu repetia o tempo inteiro isso. E aí até que eu entendi que eu tinha que voltar para criar novamente, tipo, a identidade que Cristo queria de mim. Era como eu ensinando para uma criança, assim Deus está ensinando para mim. O que Deus acredita que eu sou? Quem diz que Deus diz o que eu sou? Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou comunicativa, eu tinha problema de me comunicar com as pessoas. E isso vem sendo liberado aos poucos, conforme você vai entendendo o que Deus enxerga de você. Quando você conhece Deus, Jesus Cristo, você entende e conhece sobre a sua identidade, porque você não é mais aquilo que você achou que você era. Você é algo muito extraordinário. Você é filha, você é preciosa, você é amada. E não mais aquelas coisas ruins que um dia talvez falaram pra você.
no seu caminho. E eu levei um tempão para mim entender isso. Então, primeiramente, vocês entenderem, quando vocês vão encontrar sua identidade, quando vocês entenderem sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo e sobre Deus, sobre essa trindade. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, veja só, é a nossa carne lutando contra o nosso espírito o tempo inteiro. Então, a gente vai ter coisas que a gente vai fazer que a nossa carne muitas vezes vai estar na frente e vai estar falando. E o Espírito, e às vezes a gente dá um passo, faz alguma coisa errada e o Espírito Santo vem como um sopro nos corrigindo. Só que essa intimidade que a gente tem, ela não é do dia pra noite. A gente vai percebendo ela aos poucos conforme você vai lendo a palavra, conforme você vai ficando em silêncio uns minutos do teu dia, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero ficar na tua presença. E eu não sou mais do que ninguém, o outro fulano não é mais do que ninguém, nós todos somos filhos e nós podemos buscar esse relacionamento, que é a única coisa que Deus espera de nós. Por muito tempo eu carreguei fardos, muitas vezes, que Deus nem queria que eu estivesse carregando. Às vezes a gente acaba entrando em caminhos que Deus nem tá pedindo pra nós entrar. E eu ficava pensando, gente, mas isso aqui tá tão pesado, tá um fardo, não tá legal. E quando vocês criam esse relacionamento, eu vou dizer pra vocês, vocês vão se livrar de coisas que vocês não precisam entrar. O Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês, ele vai falar, ele vai revelar quando as pessoas estão mentindo pra você. E você vai aprender a se posicionar com isso, quando alguém estiver mentindo pra você. Você vai aprender a se tornar filha de Deus de uma forma bonita, de uma forma... Eu venho orando muito que eu quero me tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Já está se encaminhando isso. Deus tem colocado pessoas para que isso vá se aflorando. Então, peçam as coisas para Deus. Peçam porque vocês são filhos. Senhor, coloca as tuas amizades no meu caminho. Coloca as pessoas que você acredita nessa estação que para mim façam sentido. Então, o ponto-chave principal que eu queria trazer nesse vídeo é sobre você parar de declarar com a sua boca que Deus não está falando contigo. Comece a declarar: obrigada, Senhor, por você falar comigo. Senhor, eu quero que você fale comigo assim como você fala com aquela pessoa. Eu quero ter essa intimidade que nem essa pessoa. Me ensina, me mostra. Continue adorando, continue louvando, continue agradecendo, mesmo sem você enxergar nada, mesmo sem você sentir, mesmo... Gente, é relacionamento. Uma amizade que começa, a gente confia, começa a ter relacionamento, a gente começa a confiar nessa pessoa depois que a gente começa, tipo, a se aproximar dessa pessoa realmente. Não é simplesmente, tipo, hoje eu conheci uma amiga, amanhã eu posso contar tudo com ela porque eu confio 100% nela. Não, você vai contando aos poucos as coisas. E assim é com Deus, Deus também vai te contando aos poucos, conforme você vai se relacionando. Não tem como a gente se aproximar de Deus sem a gente trazer Ele para nossa vida, trazer Ele para o nosso dia, declarar a palavra, declarar coisas boas, trocar as coisas ruins. O que Deus faz? Ele tira aquilo que é sujo, aquilo que é imundo, aquilo que não faz parte do nosso ser, para que o Espírito dele fique em evidência, para que a gente possa refletir a face dele. Só que é um processo que a gente vai passando, é passinhos. Então, começa aos pouquinhos. Começa pegando uma partezinha da Bíblia, lê aquilo.
já começa orando, quando você for fazer seu devocional, começa orando: Senhor, obrigada pelo seu Espírito estar aqui comigo. Eu convido teu Espírito para fazer parte desse devocional, para nós podermos juntos, para que o Senhor possa revelar sobre o que está escrito aqui, para que o seu Espírito me revele o que está escrito aqui, aquilo que eu posso entender neste momento. Obrigada, Senhor, pelas respostas que o Senhor tem me dado. Obrigada, Senhor, porque você é bom. Obrigada, Senhor, por você me amar o tempo inteiro. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que eu já tenho nesse dia de hoje. Obrigada pela minha saúde, pela minha vida. A gente agradeça que da palavra, da boca de vocês saem bênçãos. A nossa boca é capaz de profetizar vida ou morte. Declarem coisas boas, declarem alegria, vida, saúde. O fruto do Espírito é só coisa boa. Tem aqui um papelzinho do lado gravado. Todo o fruto do Espírito. E se às vezes eu tô agindo de uma forma diferente, eu olho para isso aqui e digo: isso aqui não vem do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu olho para isso todos os dias, eu fico pensando, se tem algo contrário disso, eu fico pensando, a minha carne está vencendo, eu preciso voltar e me alinhar ao meu espírito. Gente, é todos os dias, é todo dia eu preciso buscar a Deus. Para de reclamar, de resmungar, Comece a perceber no teu palavreado, nos teus pensamentos, o que não tá certo. Quando a gente conhece a Deus, a gente, no mínimo detalhe, a gente para de mentir nas pequenas bobagenzinhas. Ontem mesmo, só um exemplo básico para vocês terem noção, quando a gente anda em espírito, eu ia falar que eu ia ir para Salvador, né? Tipo, nada a ver, não ia mudar nada. Só que eu não estava indo para Salvador, eu estava indo para São Pedro. E o Espírito, ele ministra até no detalhe, nessas coisas pequenas. Cassiane, você não está indo para Salvador, você está indo para São Pedro, não mente. É nas pequenas coisas. No troco que você vai dar para alguém, naquilo que você deve para alguém ainda. Você começa a se tornar uma pessoa correta. Não interessa mais o que o outro está fazendo, é sobre o que você está se tornando, é quem você está se tornando com o Espírito Santo. E eu posso garantir para vocês que é lindo. Eu vou dizer que tem vezes que eu caio também, que eu erro também, e eu tenho que voltar de novo e fazer direito, fazer certo, fazer como o Senhor me ensinou. Mas é bom viver isso porque a gente vai se tornando pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas certas. Aquilo que uma vez você fazia errado, você não faz mais. Você é constrangido pelo Espírito quando você conhece a verdade, quando você decide andar com Deus. E não é mais um fardo, não é mais um peso. Você quer aquilo, você quer fazer direito, porque isso agrada ao Senhor. E eu fui a pessoa que, tipo, gente, eu tinha muito rancor. Se a pessoa não me tratava bem, eu só pensava, eu vou tratar igual. E que nada, hoje eu, tipo, se a pessoa não me tratou bem, eu sei que ela carrega coisas, ela carrega talvez algo que eu não sei da vida dela. Eu não preciso destratar essa pessoa, eu posso tratar com amor. E eu pedi pra Deus me ensinar a amar as pessoas, porque eu também não sabia. Então esse é o relacionamento, é a gente buscar, é a gente parar de declarar que Deus não fala com nós, a gente louvar, adorar e chamar essa presença para nós. É isso, se esse vídeo para você fez sentido, deixa teu like aqui que é muito especial para mim. Às vezes a gente acha que não faz tanto sentido algo tão simples para outra pessoa, mas quando vocês compartilham alguma experiência de vocês aqui também, ou curtem o vídeo, faz com que a gente entenda e eu também fico mais animada para continuar gravando as experiências que eu venho vivendo aqui com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.